TVC, a TV do Correio da Manhã. Hoje é segunda-feira, dia 17 de janeiro. A gente já passou aí da metade do mês. Quando eu falei 17, gente, já está passando muito rápido. 17 de janeiro, programa original no ar e novo horário. A partir de hoje, de segunda a sexta, ao meio-dia, né? Coladinho na Voz da Cidade. Ney Carvalho atende as reclamações, as denúncias e a gente continua aqui, ao vivo com você pela TVC, a TV do Correio da Manhã, e claro, com muitas notícias, informações, entrevistas e tudo mais. O programa aqui nunca é igual. Tem dia que tem muitas entrevistas, tem dia que tem muitas notícias, informações. A sua participação, se quiser, pelo Facebook, a gente está ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram, YouTube, pelo site tvc16.com, o stream, né, da TVC, a TV do Correio da Manhã, e também a cabo via T-Cable, Speed Fiber, né, cada cidade aí tem seu nome, em 6 municípios: Petrópolis, canal 16, Pati do Alferes também 16, Teresópolis 21, Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3, e tem Nova Friburgo, canal 5. Vamos que vamos, porque tem muita notícia, muita coisa boa. Bem, vamos começar falando, claro, do assunto que infelizmente a gente já fala aí há muito tempo e continua falando, que é a Covid-19. A Secretaria de Estado de Saúde inaugurou neste sábado, dia 15, seu 10º centro de testagem para a Covid-19. A unidade funciona em uma estrutura anexa à UPA Columbadê, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e tem capacidade para realizar 500 testes por dia. Neste primeiro dia, a taxa de positividade dos testes realizados foi de 32,26%. Então, você vê aí como a taxa vem aumentando, infelizmente, por conta desse contágio muito rápido da Ômicron. E aí temos que continuar, gente, tomando todos os cuidados. Tudo bem que já melhorou, muitas pessoas já tomaram a vacina, outras não, né? Porque tem as pessoas que não acreditam na vacina, mas enfim, aí vai de cada um. E por falar em vacina, agora a polêmica, apesar de já ter sido batido martelo, as crianças vão ser vacinadas, mas continua a polêmica da vacinação para as crianças de 5 a 12 anos, isso mesmo. E o Brasil começa a vacinar suas crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. O Ministério da Saúde concluiu em menos de 48 horas a distribuição do primeiro lote de vacinas pediátricas da Pfizer. Vamos conferir. O Ministério da Saúde concluiu em menos de 48 horas a distribuição do primeiro lote de vacinas pediátricas da Pfizer. A remessa de 1.200.000 doses do imunizante chegou ao Brasil na madrugada da última quinta-feira e o Ministério da Saúde começou imediatamente a logística para fazer a entrega aos estados e ao Distrito Federal em tempo recorde. O último voo chegou ao Rio Branco, no Acre, por volta de 0 hora do sábado, dia 15. Após a entrega, as secretarias estaduais de saúde já começaram a imunização. Bem, vamos continuar falando deste tema da vacinação pediátrica. A previsão é que a partir de hoje, segunda-feira, dia 17, todos os municípios possam dar início à vacinação infantil contra a Covid-19. A meta é vacinar cerca de 1.500.000 crianças de 5 a 11 anos em todo o estado do Rio de Janeiro. A recomendação da Secretaria Estadual de Saúde é que sejam vacinadas primeiro crianças com comorbidades e indígenas, seguida das faixas etárias do mais velho ao mais novo. Bem, a gente continua nesse tema, mas agora numa outra vertente, porque muita gente fica preocupada com a Covid-19 e às vezes esquece da gripe e dá uma confusão, porque a gripe e a Covid têm sintomas parecidíssimos, gente, é isso mesmo. Então, gripe e Covid-19 são responsáveis por centenas de voos cancelados em janeiro nos aeroportos brasileiros. Então, muita gente acha que é só uma gripe e vai pegar o voo, não é assim não, tem que fazer o teste. Por exemplo, na empresa Azul, houve aumento de 400% de dispensas médicas entre a tripulação. A Gol e a Latam também registram um aumento de afastamentos por motivos de saúde dos funcionários. Então, vamos conferir na reportagem da jornalista Paloma Custódio.
Centenas de voos foram cancelados nos aeroportos brasileiros em janeiro, depois do aumento de casos de gripe e Covid-19 entre os funcionários e tripulação das companhias aéreas. A Latam confirmou um total de 183 voos cancelados entre o último domingo, 9 de janeiro, e o próximo, 16 de janeiro. A Azul afirma que registrou um aumento no número de dispensas médicas entre os tripulantes, mas ressalta que mais de 90% das operações da companhia estão funcionando normalmente. Segundo o presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Ondino Dutra, na primeira semana de janeiro houve um aumento de 400% na apresentação de dispensa médica dos tripulantes da Azul em relação à média dos últimos 12 meses. Mas nós temos a informação dada pelas outras empresas, Gol e Latam, de que, de fato, o número de afastamentos por dispensa médicas aumentou bastante. O presidente do SNA recomenda que as companhias deem suporte aos tripulantes em situação de dispensa médica. As nossas recomendações são dar todo o suporte necessário para o tripulante em dispensa médica e também ter rigor no cumprimento da regulamentação das jornadas de trabalho e também dos descansos, dos repousos e das folgas, que são parte importante na manutenção do equilíbrio físico e emocional de todos os tripulantes. Quem estiver com voo atrasado ou cancelado tem direito à prestação de assistência pelas companhias aéreas, conforme prevê a Resolução 400 de 2016 da Agência Nacional de Aviação Civil. As informações estão no site da agência, é o www.gov.br/ANAC. É simples entender por que tantos tripulantes ficaram contaminados. Por quê? A pessoa, eu estou só com uma gripe, só que a gripe não é mais aquela gripezinha, não. É a nova cepa da H1N1, que já era perigosa, e essa nova cepa da influenza H3N2, enfim, é complicadíssimo, os sintomas são parecidos. Então, muitas das vezes as pessoas acham que é só uma gripe comum, que não vai acontecer nada, viaja, às vezes faz o teste só da Covid, dá negativo, mas era outra, era H3N2, e aí vão contaminando os tripulantes que precisam estar ali naquele ambiente fechado, trabalhando, e assim vai. Então, é muito prejuízo para as companhias aéreas, a gente entende, para a saúde de todos e também, claro, a gente não pode estar concordando em colocar a vida em risco. Então, mesmo com voos cancelados, mesmo sendo ruim para quem pretendia viajar, é importante, porque vai fazer o quê? Primeiro que não dá tempo de repor todos os profissionais, e segundo também que é no mínimo, falta de responsabilidade deixar todos esses voos aí sem nenhum cuidado, né? Eu acho isso complicadíssimo, eu achei bom, foram cancelados, claro, quem precisa viajar deve ter ficado chateado, por isso que eu trouxe essa informação aqui, porque é relevante, gente. Bem, agora vamos para a região serrana? Isso mesmo, Teresópolis. A concessionária Rio Teresópolis, a CRT, avisa aos usuários da rodovia Santos Dumont, que é a BR-116RJ, que desde o último sábado, dia 15, até o próximo dia 31 deste mês, está prevista a realização de contagem de tráfego entre os quilômetros 2,1 e 31, no trecho de Sapucaia. Durante a realização dos trabalhos, não haverá necessidade de interdição do tráfego. Para outras informações, os usuários da BR-116RJ podem ligar para os números 0800 021 0278 e 0800 021 0279. Já deficientes auditivos e de fala, funciona para eles um plantão de 24 horas. Então, isso é importante se você vai pegar aí a RJ. A gente vai agora mudar totalmente de assunto, mas também muito relevante, porque nós vamos falar de auxílio emergencial, isso mesmo. O governo federal e Caixa iniciam amanhã, terça-feira, dia 18, pagamento do Auxílio Brasil para 3 milhões de novos beneficiários. Ao todo, são mais de 17 milhões e 500 mil famílias, contempladas pelo programa. Vamos conferir. O governo federal e a Caixa Econômica iniciam, a partir do dia 18 deste mês, próxima terça-feira, o pagamento do Auxílio Brasil para mais de 3 milhões de novas famílias incluídas no programa. Agora, cerca de 17 milhões e 500 mil famílias passam a receber o benefício, o que significa mais 7 bilhões e 100 milhões de reais em recursos destinados à população mais vulnerável. O valor mínimo do benefício é de R$ 400 por família. Os novos aprovados irão receber o Auxílio Brasil pelo aplicativo Caixa Tem e poderão movimentar os valores pelo celular. Não é necessário ir até uma agência para realizar o saque.
Com a utilização do aplicativo Caixa Tem, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com cartão de débito virtual e QR Code, por meio de mais de 9 milhões de maquininhas de cartão espalhadas por todo o país. O beneficiário também pode realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas. Preste atenção se você é beneficiário. Todos os beneficiários que recebem por meio de cartão podem continuar efetuando o saque pelos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas correspondentes Caixa Aqui, além das agências da Caixa. O saque também pode ser realizado com a geração de token pelo aplicativo Caixa Tem. Bem, vamos continuar falando de economia, isso mesmo. Porque, claro, o auxílio economia gera milhões, né? Aí no país, mexe com a economia. Sancionado o projeto que regulamenta ICMS para o comércio entre estados. A cobrança do ICMS era realizada com base em um convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária. No entanto, o STF apontou algumas cláusulas do documento como inconstitucionais. Vamos conferir na reportagem de Marquesan Araújo. O projeto que regulamenta a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, em operações interestaduais, foi sancionado na última segunda-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. A nova lei partiu do substitutivo ao PLP 32 de 2021, de autoria do senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, que destaca a importância da medida. Essa matéria é fundamental para todos os estados e hoje pelo menos 23, 24 estados recebem mercadorias de 3 ou 4 estados brasileiros. Isso já é praxe, os estados que enviam a mercadoria ficam com um percentual do ICMS e os estados que recebem ficam com outro percentual. O senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, esclareceu que a medida sancionada não representa um aumento de custo para as companhias. Não há perda para ninguém, porque assim já é feito há 5 anos. Apenas nós estamos cumprindo a determinação do Supremo Tribunal Federal, no sentido que, para a continuidade da cobrança, era necessário essa lei complementar. As especificações por lei complementar eram necessárias desde 2015. Na época, uma emenda constitucional criou regras para as empresas pagarem o tributo à unidade da federação que recebia o produto ou serviço. Até o fim de 2021, a cobrança do ICMS em operações entre estados era regida por um convênio estabelecido no Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Mas o Supremo Tribunal Federal exigiu a edição de uma lei complementar para regulamentar a questão. A vigência do convênio terminou do ano passado, porém, a nova lei só vai passar a valer dentro de 90 dias, já que se trata de regra tributária. E vamos continuar falando de economia, porque a gente vai tocar no assunto combustível que mexe com toda a economia, a gente sabe disso, né? Nova alta do diesel vai pressionar reajustes de tarifas do transporte público em todo o país. Tá? Não é só em Petrópolis, não, a gente está falando para todo o país. Aumento de 8,1% no preço do óleo diesel anunciado pela Petrobras pode provocar um reajuste da tarifa média do ônibus urbano de 2,2%, segundo a NTU. Vamos conferir, preste atenção, porque isso afeta o bolso de todo mundo. O novo preço do óleo diesel vendido nas refinarias impacta diretamente o custo do transporte público e pode elevar o preço médio da passagem de ônibus em 2,2%, segundo o cálculo da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, a NTU. O combustível representa 26,6% do custo das empresas operadoras do transporte público, sendo o segundo item de custo que mais pesa no valor da tarifa depois da mão de obra. O aumento do diesel chega em um momento preocupante, segundo a entidade, já que a maioria dos contratos de concessão prevê que as revisões tarifárias sejam realizadas no primeiro trimestre do ano. 40 cidades brasileiras já realizaram reajustes em suas tarifas e dezenas estudam os novos valores a serem aplicados. Se for computado o custo do reajuste do diesel dos últimos 12 meses, o impacto sobre o valor médio da tarifa é ainda maior, 18,8%. Abre aspas. As empresas não sabem mais como lidar com esses aumentos recorrentes do óleo diesel, que inevitavelmente terão que ser repassados para o custo das tarifas. Fecha aspas, esclarece
esclarece Otávio Cunha, presidente executivo da NTU. Em 12 meses, o diesel já acumula absurda alta de 70,8% no preço. A NTU também alerta para o risco de uma nova onda de aumentos de tarifa com o novo preço do combustível. Abre aspas. Vai aumentar a pressão para o reajuste nas demais cidades, para incluir na conta mais esse aumento do diesel. Fecha aspas, alerta Otávio Cunha, esclarece que as empresas não vão conseguir absorver mais esse peso e muito menos o cidadão de baixa renda, maior usuário do serviço de transporte público por ônibus no Brasil. Fecha aspas. Bem, em nota, as empresas de transporte público dizem que não querem mais aumentos da tarifa pública, que são definidos pelo poder público local, porque afugentam o passageiro e são contraproducentes. Ao invés desse caminho usual, que não resolve o problema, o setor defende soluções estruturais e definitivas que restabeleçam e assegurem o equilíbrio econômico-financeiro dos sistemas de transporte público, incluindo uma nova política tarifária, que remunere o custo do serviço prestado, independente da tarifa cobrada do passageiro. Uma política de preços diferenciados para os insumos do setor, políticas de apoio e fortalecimento do transporte público por parte do governo federal, estados e municípios, e a adoção de um novo marco legal para o transporte público brasileiro e também que modernize as regras atuais, garanta uma tarifa barata para o passageiro e um transporte de melhor qualidade em benefício de toda a sociedade. Bem, se os representantes das empresas de ônibus estão cansados de aumentos, imagina o consumidor. Tá? Imagina cada passageiro que chega ali e toma um susto quando a tarifa aumenta. Então, realmente, tem que ter uma política pública definitiva para que isso não aconteça assim, aumentou, sobe aí, e toda a confusão, todo o transtorno que a gente já conhece, que é causado sempre quando tem aumento de tarifa pública. Bem, vamos mudar de assunto. A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Emprego, conseguiu mais um número positivo em 2021. Isso porque, conforme dados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, o município registra um total de 881 MEIs, ou seja, microempreendedor individual, e 321 pequenas, médias e grandes empresas, somando um total de 1.202 CNPJs criados no município lá de Três Rios somente no ano passado. Esse número representa um recorde de criação de MEIs desde 2019, quando entrou em vigor a Lei do MEI, elaborada no final de 2008. Bem, vamos para um breve intervalo. No próximo bloco temos outras informações, vamos falar aqui de limpeza urbana em Três Rios, vamos continuar falando de economia, vamos falar ainda mais de vacinação, vamos falar... Tem muitos assuntos, fique ligadinho, intervalo rapidinho, eu volto já já. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Quer elevar sua autoestima? Nós do estúdio Patti e Cia temos uma equipe especializada em cabelos crespos e cacheados esperando por você. Trabalhamos com transição capilar, Fred Styles, Mega Hair e outros. Também trabalhamos com unhas e sobrancelhas para você arrasar por onde passa. Venha nos conhecer. Estamos na Rua Marechal Deodoro 209, Edifício Monte Castelo, Loja 17, Centro de Petrópolis. Estúdio Patti e Cia. Faça seu estilo. Quero escrever a minha história, descobrindo quem eu sou. O que vou levar na memória é tudo que eu aprendo de bom. Das pequenas às grandes lições, o que eu vivo e aprendo se reflete em ações. Trilhar um bom caminho desde cedo, esse é o segredo. Colégio Bom Jesus, um bom caminho se faz com amor. Todo dia é dia de renovar. Todo dia é dia de bramilizar. Todo dia é dia de oferta.
Café Pilão 500 gramas 16,98. Leite Ninho Omolico 1 litro 4,89. Margarina Qualy 1 quilo 11,49. Presunto Resende quilo 15,90. Odd 560 gramas 8,49. Todo dia, Brasil! Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Voltamos ao vivo nesta segunda-feira, 17 de janeiro. Quero deixar os parabéns aqui, mandar, não sei se ela está ligadinha pelo Facebook, talvez. Parabéns para a Silvana, isso mesmo, Silvana, minha irmã querida, fazendo aniversário hoje, achou que eu tivesse esquecido, né? Que em dezembro eu dei os parabéns para o Ricardo, hoje vai os parabéns para você. Que Deus te abençoe abundantemente, dê muitos anos de vida, saúde, muita paz, muita harmonia para você e toda a sua família, tá bom? Beijo, te amo. Bem, voltamos aqui ao trabalho e hoje vamos falar aqui também de eleições 2022. Para quem não lembra, quem não se ligou ainda, este ano tem eleições majoritárias, tem eleição para presidente, senador, deputado, governador. Então, fique de olho porque é importante, você tem que saber o que fazer nesse ano, principalmente em relação ao título. O calendário oficial das eleições de 2022 para a escolha de presidente, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais já foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Agora tem início uma série de etapas e procedimentos que irão culminar na eleição de 2 de outubro, data do primeiro turno. De acordo com o calendário eleitoral, e no caso de nenhum dos candidatos a presidente alcançar a maioria absoluta dos votos válidos, ou seja, excluídos os brancos e os nulos, o segundo turno será realizado no dia 30 de outubro. O mesmo vale para as disputas ao cargo de governador. De acordo com o TSE, as principais datas para o pleito de 2022 são as seguintes: 4 de maio, transferência do título, data limite para o eleitor transferir seu título para participar do pleito, ou, se não possuir o título, alistar-se no cartório eleitoral. 16 de agosto, início da propaganda eleitoral, com liberação da realização de comícios, pedido de voto, distribuição de material gráfico e uso da internet. 26 de agosto, início da propaganda eleitoral no rádio e na TV. 2 de outubro, primeiro turno do pleito. 30 de outubro, eventual segundo turno. A votação começará às 8 horas da manhã e terminará às 5 da tarde, quando serão impressos os boletins de urna. Em 2022, a hora de início da votação será uniformizada pelo horário de Brasília em todos os estados e no Distrito Federal. O mais importante para o eleitor é solicitar a emissão de seu título. Quem já tem o título deve checar se está em situação regular ou se é necessário quitar algum débito e solicitar a regularização do cadastro. Até 4 de maio, o eleitor pode buscar atendimento pelo sistema Título Net no site do TRE. É importante lembrar que o voto é obrigatório para os brasileiros maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os jovens entre 16 e 17 anos. O cidadão que vai completar 16 anos em 2022 até o dia 2 de outubro poderá solicitar a emissão do título a partir de janeiro e quem já tem essa idade já pode fazer o alistamento eleitoral. Bem, estamos em janeiro, estamos em ano de eleição, solicite seu título. Aí muita gente, não, eu não vou votar. Gente, não votar, abstenção ou branco e nulo, você só está ajudando a continuar tudo como está. Então, se você quer mudar alguma coisa, participe, tudo bem. Muitas das vezes a gente participa de maneira errada, né? A gente sabe, vota errado aí, né, vê o que deu, enfim, mas pelo menos tentou. Eleição assim, um país que vive na democracia, é isso, os candidatos se apresentam e a gente tem que pensar ali em quem votar, porque o não votar é como concordar com tudo que está aí. Se você acha que está bom, pode até ser, né? Então, vamos prestar atenção, são muitos candidatos. O programa original, como sempre, a gente tem uma tradição aqui acompanhar. Você vê, em janeiro eu já estou falando da eleição em outubro. Nós vamos acompanhando cada passo. Você tirou seu título, primeiro, você sabe que tem eleição esse ano, você tirou seu título, está regular, enfim.
Então, a gente vai dando passo a passo, inclusive o que pode e o que não pode nas eleições. Por exemplo, comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas ou propagandas na internet passam a ser permitidas somente a partir de 16 de agosto. Até essa data, os pré-candidatos podem falar sobre seus atributos pessoais, programas de governo, debater e distribuir políticas. Então, assim, é complicadíssimo, né? Muitas das pessoas acham que os candidatos podem tudo e não podem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar assim um intervalo muito rapidinho, a gente volta já já. Quero escrever a minha história, descobrindo quem eu sou, o que vou levar na memória, é tudo que eu aprendo de bom, das pequenas às grandes lições, o que eu vivo e aprendo se reflete em ações, trilhar um bom caminho desde cedo, esse é o segredo. Colégio Bom Jesus, um bom caminho se faz com amor. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Quer elevar sua autoestima? Nós do estúdio Patti e Cia temos uma equipe especializada em cabelos crespos e cacheados esperando por você. Trabalhamos com transição capilar, Fred Styles, Mega Hair e outros. Também trabalhamos com unhas e sobrancelhas para você arrasar por onde passa. Venha nos conhecer. Estamos na Rua Marechal Deodoro 209, Edifício Monte Castelo, Loja 17, Centro de Petrópolis. Estúdio Patti e Cia. Faça seu estilo. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Todo dia é dia de renovar. Todo dia é dia de bramilizar. Todo dia é dia de oferta. Café Pilão 500 gramas 16,98. Leite Ninho Omolico 1 litro 4,89. Margarina Qualy 1 quilo 11,49. Presunto Resende quilo 15,90. Odd 560 gramas 8,49. Todo dia é dia de Bramil. Voltamos e vamos continuar porque tem muitas notícias. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na última quinta-feira, dia 13, durante sua live semanal, que o presidente sempre faz essas lives, quem acompanha sabe, lá nas redes sociais, que uma nova medida provisória deve ser publicada nesta semana com a liberação de créditos extraordinários no valor de 1 bilhão para a reforma de rodovias destruídas pelas chuvas nas últimas semanas. A estimativa do custo total das obras foi apresentada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, que participou da transmissão. A gente está estimando, presidente, alguma coisa em torno de R$1 bilhão para a gente fazer todos os trabalhos de recuperação necessários. Nós tivemos aí muitas quedas de barreira, deslizamentos de corpos de aterro, interrupções das mais diversas vias, rompimentos de taludes, encabeçamentos de pontes. Então, é um trabalho bastante grande, são vários pontos de interdição total ou parcial e a gente vai ter que restabelecer a mobilidade das pessoas, né, garantir a segurança de trafegabilidade. Então, esse dinheiro vai ser muito importante.
Segundo Bolsonaro, a liberação dos recursos já está acertada com o Ministério da Economia. Eu acho que até segunda-feira a gente consegue assinar essa medida provisória, né? No fim de dezembro, o governo federal já havia liberado 200 milhões de reais para a recuperação de rodovias em diversos estados, principalmente Bahia e Minas Gerais, que registram até agora a maior extensão de estradas danificadas. Além do recurso para rodovias, Bolsonaro disse que está previsto outro crédito extraordinário de 1 bilhão e 300 milhões de reais para o Ministério do Desenvolvimento Regional. O recurso também será usado para obras de reconstrução de equipamentos públicos destruídos pelas chuvas nos estados. Há ainda um crédito entre 700 e 800 milhões de reais, de acordo com o presidente, que será destinado ao Ministério da Agricultura. Neste caso, os recursos serão usados para apoiar produtores rurais que tiveram lavouras fortemente afetadas pelas chuvas e para apoiar agricultores que estão sofrendo com a seca severa na região. Bem, segundo o presidente Jair Bolsonaro, a partir de hoje, segunda-feira, dia 17, a verba começa a chegar. Vamos torcer que sim, né? Que dê tudo certo. Bem, e ainda falando de uma questão nacional, os municípios aceleram a implantação da Previdência Complementar. O descumprimento dessa obrigação constitucional, que afeta 2.150 municípios, estados e o Distrito Federal, pode suspender transferências de até 30 bilhões de reais. Vamos conferir na reportagem de Isabel Sobral. Esse processo começou com a reforma da Previdência de 2019, que tornou obrigatória a criação de regimes de previdência complementar para estados e municípios que tenham regimes próprios. Dos 5.500 municípios brasileiros, 2.100 se enquadram nesse critério. Esses que possuíam servidores com aposentadoria municipal tiveram que fazer as próprias reformas de regras para se adequar ao texto modificado na Constituição Federal. Por exemplo, elevar a idade mínima de aposentadoria e adotar a nova forma de cálculo dos benefícios. A etapa seguinte para esses governos é criar o regime de previdência complementar com planos de contribuição definida, já que novos servidores contratados terão limitados os valores de aposentadorias e pensões concedidas ao teto de benefícios do INSS. O valor será de R$ 7.000 a partir de fevereiro, com correção dos benefícios da Previdência pela inflação. O servidor que quiser ganhar mais do que o teto ao se aposentar terá de contribuir para um plano de previdência complementar. E a repórter Isabel Sobral conta que o problema é que o prazo para essas reformas está acabando. O ritmo de aprovação das regulamentações regionais foi considerado lento ao longo do ano passado, e isso levou o Conselho Nacional de Previdência Complementar, o órgão regulador dessa área no país, a prorrogar o prazo final, que era novembro de 2021 para 31 de março de 2022. A implantação agora dos planos deve acontecer até no máximo 30 de junho de 2022. A pandemia e as eleições municipais em 2020 foram apontados como os fatores que impactaram os governos regionais, que forçou o adiamento do prazo. O descumprimento dessa obrigação constitucional, que afeta 2.150 municípios, estados e o Distrito Federal, pode suspender as transferências voluntárias, podem chegar em média a 30 bilhões de reais por ano. O assunto, para quem não entende, pode não parecer relevante, mas é muito, porque a partir do momento que não se cumpre, muitos municípios são prejudicados, estados e tudo mais. Então, eu sempre procuro trazer coisas diferentes aqui para as pessoas entenderem, né? Eu falo sempre, o programa original não é só um programa de notícia, é um programa também para você refletir, entender como as coisas funcionam, ter um cenário nacional e uma visão mais ampla de tudo que acontece no país, não ficar só ali naquelas notícias fáceis de entender. Então, vamos conhecer um pouquinho mais das coisas, como funcionam, porque muitas das vezes o município é prejudicado, o estado, e ninguém nem sabe por quê, né? Bem, agora voltamos, na verdade, aqui para a região serrana. Vamos falar de saúde, Blitz da Saúde em Teresópolis. São Pedro recebe a Blitz da Saúde nos dias 20 e 27 de janeiro. A ação que inclui testagem e orientação contra a Covid-19 e outros atendimentos em saúde será das 9 da manhã às 3 da tarde na Praça dos Expedicionários, Teresópolis. Nos dias 20 e 27 deste mês, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar uma série de atividades de prevenção e manutenção dos cuidados contra a Covid-19. A ação será, como eu acabei de falar,
assim, eu gosto de frisar bem para quem mora em Teresópolis, será na Praça dos Expedicionários, em São Pedro, das 9 da manhã às 3 da tarde. A Blitz da Saúde é um evento estratégico que faz parte do calendário do programa Tere Saúde, que dará continuidade aos trabalhos de equipes da atenção primária junto à população. Serão oferecidos testes rápidos para a Covid-19, além de orientações sobre as formas mais corretas e seguras de se proteger contra o vírus. Outros serviços serão ofertados nos dias, são eles: teste rápido para IST, que são infecções sexualmente transmissíveis, distribuição de preservativos, verificação de glicemia e pressão, cadastramento na unidade de saúde, avaliação física, medida, estado nutricional, orientação, educação e saúde, palestras e ainda avaliação do estado da saúde bucal. Bem, gente, saúde é tudo, então é um evento importante. Se você é de Três Rios, aproveite, porque é tudo gratuito, tá bom? Vamos continuar falando de saúde, mas de pandemia. Vamos falar desse novo normal, porque é tão complicado. Todo mundo fala, a gente tem que viver um novo normal. Então, vamos dar um exemplo aqui de novo normal para esse ano, 2022? Porque 2 anos depois do surgimento da Covid-19, o mundo vive um momento distinto da pandemia. A explosão da Ômicron provocou uma assombrosa expansão de novos casos, todo mundo sabe, mas a mutação pode, agora vem a parte boa da notícia, mas a mutação pode significar o começo do fim. O que é isso, Beth? Vamos lá. De onde você tirou isso? Da sua cabeça? Não. Tiro nada da minha cabeça. Cientistas veem a variante como uma cepa de transição mais transmissível e menos agressiva, que pode transformar o coronavírus em uma doença endêmica, semelhante à gripe, que não representa um perigo tão grande à saúde pública. Protegidos pelas vacinas e mantendo os cuidados, será possível conviver com o vírus sem isolamentos radicais e tocar a vida. Pelo menos é o que os cientistas pensam, né? Agora vamos direto para a Baixada Fluminense. Não é nossa área de cobertura, mas a gente tem muitos telespectadores nessa região, então tem notícia de lá. Vamos falar sobre vacina em Nova Iguaçu. A Prefeitura de Nova Iguaçu iniciou hoje, dia 17, a vacinação infantil contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Nós falamos desse assunto no primeiro bloco, mas agora específico lá na Baixada. Hoje, segunda-feira, dia 17, e amanhã, terça-feira, dia 18, serão imunizadas crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e deficiência permanente. Já no dia 19, ou seja, já na quarta-feira, meninas de 11 anos receberão a dose da vacina e os meninos da mesma idade serão atendidos já na quinta-feira, no dia seguinte. Na sexta-feira, dia 21, será a vez da repescagem para todo o público-alvo da semana. O que é isso? Esse público que recebeu e não conseguiu ir nos dias marcados, podem ir na repescagem da próxima sexta-feira, tá bom? E ainda falando no mesmo tema, tá? Vamos continuar aqui no mesmo tema. Isso aí, a vacinação em Nova Iguaçu, isso aí já foi. Vamos lá. Para evitar aglomerações, a Secretaria Municipal, ainda é de Nova Iguaçu, perdão, a foto é de Nova Iguaçu, irá disponibilizar postos exclusivos para a vacinação infantil. Ao todo, 22 unidades para a imunização das crianças, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. O calendário da semana e a lista com todos os locais. A lista está lá em novaiguaçu.rj.gov.br. Porque eu vou falar devagarinho aí para você anotar. novaiguaçu.rj.gov.br/SEMOS/vacinação. Por quê? Porque são muitos locais, então não dá tempo de falar aqui. Então, clica lá, procura o local mais próximo para você, porque isso é importante. E agora, aqui em Petrópolis, tem uma informação relevante para quem usa o restaurante popular. Isso mesmo. O governo do Rio de Janeiro, do governo do estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Petrópolis assinaram um compromisso para a estadualização do restaurante do povo, o restaurante popular. A partir da operação do estado, o restaurante será reformado e terá capacidade ampliada. O governo do estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, e a Prefeitura de Petrópolis formalizaram a assinatura do termo de estadualização do restaurante do povo da cidade. A previsão é que o equipamento, ou seja, a unidade, o restaurante, passe a operação para o estado em março. Então, a partir de março, provavelmente, aí já pertencendo ao estado do Rio de Janeiro, já a administração do estado do Rio de Janeiro, tá? Bem, vamos voltar aqui ao assunto da Covid, da gripe e tudo mais, porque a gente vai e volta nesse assunto, porque foi o que eu falei, né?
procuro sempre trazer informações relevantes, sair do lugar comum. E aí as pessoas sempre se perguntam, Beth, pode tomar a vacina gripado? Eu não sei responder, mas infectologistas orientam a não tomar o imunizante enquanto estiver com sintomas gripais ou infectado pela Covid-19. Vamos conferir na reportagem de Paloma Custódio. Nesta sexta-feira, 14 de janeiro, o Ministério da Saúde registrou 112.286 novos casos de infecção pelo coronavírus, um aumento de 2.840% em relação ao dia 14 de dezembro. Paulo Henrique Carvalho, morador de Brasília, faz parte dessa estatística e está com Covid-19. Eu tive sintomas de gripe, foi febre alta e tosse. Testei e acabou sendo positivo o teste para Covid. Preocupado, ele quer saber, pode tomar a vacina com sintomas gripais? Quem responde é a infectologista e professora da Universidade de Campinas, Raquel Stuck. Não pode tomar a vacina da Covid gripado. Toda e qualquer vacina, a gente deve aguardar a pessoa estar sem nenhum sintoma, né, de qualquer doença para ser vacinado. Tomar a vacina em vigência de um quadro febril, de um quadro de tosse, pode atrapalhar depois o acompanhamento da pessoa com aquela doença aguda que ela está. A diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Flávia Bravo, explica que após tomar a vacina contra a Covid-19, não é necessário fazer repouso ou evitar pegar peso. No entanto, é preciso ficar atento caso apareçam efeitos adversos. Você deve respeitar se você tiver algum evento adverso, se você tiver febre, se você tiver mal-estar, tratando os sintomas se tiver, o mesmo para quem tem comorbidade. É você dedicar a atenção e o cuidado específico da sua comorbidade. Os cuidados contra o coronavírus devem continuar mesmo após a vacinação, já que os imunizados ainda são capazes de transmitir o vírus. A vacina garante que as pessoas que contraiam a Covid-19 não evoluam para o estágio mais grave da doença. É isso aí, eu já tomei as 2 doses, já tomei de reforço, mas sempre álcool. Eu gosto mais do 70, aquele que espirra mesmo, do que o gel, mas os 2 servem. Máscara, quando estiver perto de outras pessoas, sozinho ok, você fica sem máscara em casa ou com distanciamento, enfim. Ao ar livre dá para ficar sem máscara, mas ao ar livre não assim, onde tem muitas pessoas, ao ar livre onde dá para ter distanciamento. Enfim, tem que tomar os cuidados, senão a gente não consegue ter paz, né? Fica bom, adoece, enfim. Então, e também acredito eu que tenha tirado as dúvidas de vocês, né? Bem, agora vamos voltar a Três Rios e falar de limpeza urbana. Por quê? Foi o que eu falei, que a gente fala de Covid, porque não tem como escapar, vai, volta, mas não fica só no mesmo assunto, porque aí ninguém aguenta, né? Vamos lá falar de limpeza urbana em Três Rios. O município de Três Rios, a Subsecretaria de Drenagem Urbana, criada na atual gestão, tem mantido o trabalho de limpeza e desobstrução de bueiros e valas. A equipe conta com um caminhão vacuol, cedido pelo governo do estado, que além de sugar os detritos, também lança jatos potentes de água dentro das manilhas para empurrar o que possa estar impedindo as águas pluviais de passarem. Devido ao trabalho de manutenção permanente, as fortes chuvas não têm causado estragos como em anos anteriores. Bem, e agora a gente vai continuar ainda falando de limpeza urbana, né? Porque não dá para parar só por ali. Limpeza urbana lá em Três Rios mesmo, gente. As equipes da Subprefeitura de Bem Posto, que é um distrito de Três Rios, estão atuando em 2 frentes de trabalho nas estradas vicinais do distrito. 2 estradas tiveram seus acessos impedidos por queda lá da barreira, né? Então, é isso, eles continuam trabalhando lá e, enfim, não tem muitas imagens, são essas mesmo, porque eles estão lançando jatos potentes lá, como eu falei, de água dentro das manilhas para empurrar o que passa, que possa estar impedindo as águas pluviais de passarem. Beleza? Então vamos sair de Três Rios, vamos continuar o jornal, porque Três Rios mandou poucas imagens, mas é basicamente isso, né? Bem, agora vamos falar de um assunto que não tem nada a ver com Covid, com doença, com limpeza, com nada, gente. Eu vou falar isso aqui, não que eu ache assim, importante, relevante, mas é diferente, é no mínimo uma curiosidade. Eu falei, gente, isso aconteceu mesmo? Bora lá. Símbolos das escolas de samba. O mestre-sala e a porta-bandeira são agora
patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro. É o que prevê a Lei 9.588 do ano passado, 2021, sancionada pelo governador Cláudio Castro, publicada na última quinta-feira, dia 13, em edição extraordinária do Diário Oficial. O texto de autoria do deputado Rodrigo Amorim, do PSL, prevê ainda o apoio por parte dos órgãos do Poder Executivo a iniciativas de valorização e divulgação deste bem imaterial do Estado, que inclusive tem data comemorativa no país, o Dia Nacional do Mestre-Sala e da Porta-Bandeira, que é celebrado em 24 de novembro. Bem, eu não sabia disso. Não sei se você sabia. Não estou desmerecendo ninguém, mas assim, né? Enfim, vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Todo dia é dia de renovar. Todo dia é dia de bramilizar. Todo dia é dia de oferta. Café Pilão, 500 gramas, 16,98. Leite Ninho Omolico, 1 litro, 4,89. Margarina Qualy, 1 quilo, 11,49. Presunto Resende, quilo, 15,90. Odd, 560 gramas, 8,49. Todo dia é dia de Bramil! Quer elevar sua autoestima? Nós do estúdio Patti e Cia temos uma equipe especializada em cabelos crespos e cacheados esperando por você. Trabalhamos com transição capilar, Fred Styles, Mega Hair e outros. Também trabalhamos com unhas e sobrancelhas para você arrasar por onde passa. Venha nos conhecer. Estamos na Rua Marechal Deodoro 209, Edifício Monte Castelo, loja 17, Centro de Petrópolis. Estúdio Patti e Cia. Faça seu estilo. Quero escrever a minha história, descobrindo quem eu sou. O que vou levar na memória é tudo que eu aprendo de bom. Das pequenas às grandes lições, o que eu vivo e aprendo se reflete em ações. Trilhar um bom caminho desde cedo, esse é o segredo. Colégio Bom Jesus. Um bom caminho se faz com amor. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Voltamos ao vivo aqui nessa segunda-feira, 17 de janeiro, e vamos agora falar de um tema que eu gosto muito e sempre abordo aqui, que é a economia. Porque não adianta, gente, doeu no bolso, dói tudo, não tem jeito. Então, por isso, vamos falar que 80,8% dos empresários fluminenses, ou seja, dos empresários do Estado do Rio de Janeiro, esperam melhoria nos negócios nos próximos 3 meses. Isso, você que está dizendo, Beth Oliveira? Isso é uma pesquisa da FEComércio RJ. Segue em alta confiança dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo do Estado do Rio de Janeiro a melhorem seus negócios nos próximos 3 meses. Que bom, né? Pelo menos estão otimistas. 80,8% dos empresários esperam que a situação melhore, seguidos de 14,7% que aguardam uma estabilização e 4,4% esperam uma piora. Então, tem sempre o time do quanto ruim melhor. É o que revela a nova pesquisa da FEComércio RJ com comerciantes do setor, realizada entre os dias 3 e 9 deste mês já. Agora, a pesquisa é super recente, com a participação de 245 empresários do Estado do Rio de Janeiro. Com o avanço da vacinação no Estado,
Mesmo com o aumento de casos relacionados à variante Ômicron, a expectativa sobre a retomada econômica continua aumentando. Entre o empresariado, é de 65,7% dos empresários consideram que nos últimos 3 meses houve uma estabilização, sim, ou melhora na situação de seus negócios, que é muito bom. E eu fico muito feliz, né? Então, aproveitando aí esse gancho dos empresários, aproveitando esse momento que a gente está falando de economia, vamos falar de um outro assunto que não adianta, toca todos os empresários. O Simples Nacional, o PGFN, lança medidas de regularização de dívidas de MEIs e pequenas empresas. Medidas foram anunciadas após o veto do presidente a outro programa de renegociação de dívidas do Simples Nacional a longo prazo, o HELP. Então, vamos conferir na reportagem da jornalista Paloma Custódio. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional lançou o Programa de Regularização do Simples Nacional e o edital de transação do Contencioso de Pequeno Valor do Simples Nacional. Ambas as medidas permitem que micro e pequenas empresas, optantes pelo Simples Nacional, e microempreendedores individuais regularizem suas dívidas com entradas de 1% do valor total e parcelem o restante com parcelas de até R$ 100. O professor de Economia do IBMEC Brasília, William Bagdasarian, afirma que, em um contexto de calamidade pública, as empresas de micro e pequeno porte podem ser beneficiadas por programas de renegociação de dívidas tributárias. Em um contexto de pós-pandemia, um contexto de elevado desemprego, de baixo crescimento econômico, eles podem ajudar no processo de retomada? Isso aí, sem dúvida, podem, né? Você acaba liberando essas empresas para poder voltar a produzir. Você acaba liberando um pouco o fluxo de caixa das empresas, né? Outro programa de renegociação de dívidas do Simples Nacional a longo prazo, aprovado pelo Congresso Nacional, o HELP, foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. A justificativa do presidente ao Congresso é que a proposição legislativa incorre em vício de inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, porque implicaria em renúncia de receita, já que institui benefício fiscal. O deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, ressalta que, devido aos contratempos gerados pela pandemia da Covid-19, milhares de pequenas empresas acumularam dívidas tributárias. Por isso, ele defendeu que esse é o momento de seguir com medidas que ajudem esses empreendimentos a se recuperarem economicamente. O réu, ele tem exatamente esse objetivo: separar o que é dívida do que é acessório e proporcionar um parcelamento que a pequena empresa possa honrar com seu compromisso, mas manter a sua atividade econômica em funcionamento. Nós não queremos receber a qualquer custo, fechando, falindo, quebrando as empresas. Nós precisamos receber e manter as empresas saudáveis, abertas e, fundamentalmente, gerando empregos. Agora, o Congresso Nacional deve analisar o veto presidencial, que pode ser mantido ou derrubado. É isso aí. Também não adianta apertar o ponto da empresa quebrar, porque perde-se postos de trabalho, perde-se renda, a economia sofre. Então, a melhor coisa, sempre no mundo, gente, seja o que for, a melhor coisa é a negociação. Isso aí não tem como. Bem, chegou a notícia aqui que eu acho importante para quem é de Teresópolis. Quem vai passar ali pela estrada, não precisa ser, mas eu estou indo a Teresópolis, vou passar por lá, que é o seguinte: a passagem de extra larga interfere no tráfego da Serra de Teresópolis na noite desta segunda-feira. Então, a partir de 11 da noite. Preste atenção, você vai passar por ali. Olha, a concessionária Rio Teresópolis está avisando, está informando, pede que a gente compartilhe aqui, que na noite desta segunda-feira, hoje, dia 17, a partir das 11 da noite até as 2 da manhã, de amanhã, dia 18, a descida de uma carreta com carga extra larga, tá? Então, preste atenção se você vai pegar esse caminho pela Serra de Teresópolis, entre os quilômetros 89 e 104, a gente sabe que ali é complicadíssimo passar, eu estive lá semana passada, então, preste atenção, entre 11 da noite e 2 da manhã, nesse trecho 89 e 104, irá interferir no tráfego da rodovia Santos Dumont, a BR-116 RJ, nesse trecho específico. A CRT, atendendo a uma determinação da Polícia Rodoviária Federal para viabilizar a descida do veículo pesado, vai fechar o tráfego à pista no sentido Teresópolis. Então, não adianta tentar pegar a estrada nesse horário, tá bom? Na direção Rio, os veículos poderão descer em velocidade reduzida atrás da extracarga. A passagem da carreta será acompanhada em todo o percurso por viaturas da Polícia Rodoviária Federal. Dependendo das condições climáticas ou por questões operacionais,
esta programação poderá ser adiada para a noite da terça-feira do dia 18, no mesmo horário e nas mesmas condições informadas. Por quê? A gente sabe quando chove ali, cai galho, tem deslizamento. Então, se chover muito, pode ser transferida. Se não, se estiver tranquilo, vai ser na noite dessa segunda, de hoje mesmo, tá? A CRT pede aos motoristas para que, se possível, programem sua viagem de forma a evitar o trecho no horário indicado, pois a concessionária prevê retenções no tráfego durante a descida da Extra Larga. Outras informações podem ser obtidas, anota aí, pelos números 0800 021 0278 e 0800 021 0279. E tem sempre aquele atendimento que a CRT dá para os deficientes auditivos e de fala, que tem o plantão de 24 horas. Bem, tem outras notícias aqui, mas não dá tempo, porque a gente, se eu continuar aqui, vai estourar e não dá para atrasar a programação, porque a TVC, a TV do Correio da Manhã, está com uma programação incrível, não só para Petrópolis, mas 6 municípios, redes sociais. Então, muito obrigada pela audiência e pelo carinho de todos vocês. Eu volto amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.